Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo. Ali está o fantástico mestre do terror, que ultimamente tem sido só o fantástico. Tá faltando adjetivos para descrevê-lo. E este vídeo a gente vai conhecer a minha opinião. Eu vou finalmente falar o que eu achei da minissérie Terra 1. Terra 1 chegou até as minhas mãos num dos vídeos do quadro Surpresas da Gibisfera, parceria com o meu amigo Jair. E é uma das primeiras, na verdade eu acho que é a primeira minissérie de material nacional que eu leio completa, que eu tenho completa. E obviamente eu tinha que falar a respeito porque é uma minissérie bastante nostálgica pra mim, embora eu nunca tenha lido. Eu lembro quando ela foi lançada, né, cara, e no lançamento dela ela me causou bastante curiosidade. Recentemente, depois que eu li, conversando com algumas pessoas, principalmente com o Jair, eu descobri algumas coisas, tipo a distribuição dela não foi a melhor possível, chegou a ser um tanto setorizada. É uma minissérie de 1998, o que com certeza não ajuda no sucesso da empreitada. E era uma tentativa, sem dúvida, da Abril, quem sabe lançar uma linha verdadeiramente própria de super-heróis, né? Com super-heróis nacionais aí para talvez ter uma certa independência do material americano, algo assim. Pois bem, vamos falar do que eu achei, né? Vamos virar a câmera aqui. Vamos ver se assim tá razoavelmente bem enquadrado. O enquadramento aqui é sempre um probleminha, né, pessoal? Vamos ver se assim dá. Vou baixar um pouquinho. Mas, na verdade, eu quero muito mais falar o que eu senti ao ler do que em si mostrar. Eu vou folheando aqui aleatoriamente, mas a questão é falar das impressões que esse material me causou. E acho que a primeira coisa que salta aos olhos, e se não me engano me saltou aos olhos já quando... Estou afastando um pouco a luz aqui. Me saltou aos olhos isso já quando eu abri o pacote no vídeo em que eu recebi, é que a arte é a arte típica dos anos 90. Né? É um material que é o reflexo do seu tempo. Os anos 90, vocês sabem, é aquele período, aquela década em que tudo estava muito viciado, em que todos os personagens, pelo menos os super-heroísticos, tinha aquela coisa que eu sempre falo: o homem sempre mega forte, mega sarado, musculoso, mulheres também mega saradas, de pernas longas, seios enormes, curvilíneas. Era só assim que se desenhava na época. Ou seja, realmente, digamos assim, que se decidiu que não deveria haver nenhuma realidade estética nas histórias em quadrinhos da época. Não estava se buscando isso. Tipo, já são, né? Já se trata de aventuras, né, de histórias fantasiosas, é claro. Quadrinhos, na maioria das vezes, se trata disso. De super-heróis sempre se trata disso. E os anos 90 foi uma época em que se decidiu que nem a aparência das pessoas teria um pingo de realidade, pois todo mundo era maravilhoso. E quando não era maravilhoso, era grotesco, não havia meio termo. Ou você era lindão ou era grotesco. Isso foi a primeira coisa que me saltou aos olhos. Está presente durante toda essa minissérie, chega a incomodar, pelo menos a mim chega a incomodar em vários momentos. É um material que chegou com o argumento do Sérgio Figueiredo, né, com roteiros feitos pelo David Campetti, com o Kevin Juari, e o Carlos Mota fez os desenhos.
Essa é a principal equipe criativa que nos trouxe esse material. É um quadrinho de super-heróis, entendeu? É preciso dizer desde o começo que havia a clara intenção de que continuasse. Deixa eu ver aqui, por exemplo, o personagem tá ferrado, a personagem feminina tá detonada, velho. E olha a aparência física dela, continua maravilhosa, não tinha jeito na época. Mas como eu ia dizendo, havia a total intenção de que isso aqui continuasse, de que virasse uma série, de que houvessem mais histórias. Isso ficou bem claro desde o começo. Tem gancho no final da série para uma continuação que nunca houve. Ou seja, era mesmo um projeto com intenções de longevidade. Mas o que eu tenho a dizer sobre a história em si? Cara, é o melhor quadrinho estritamente de super-heróis brasileiro que eu já li. Quem já leu esse mesmo quadrinho e está mais acostumado a ler material nacional pode simplesmente discordar de mim e dizer que já leu coisa bem melhor e que hoje em dia tem coisa bem melhor. E eu não vou nem entrar nessa seara, eu não vou nem debater isso, porque acho perfeitamente plausível. Eu não leio tanto material nacional assim e não posso afirmar nada em contrário. O que eu posso dizer é que do que eu li até hoje, e falando estritamente de material nacional, tá? De material nacional, de super-heróis, é o melhor material que eu já li. Terra 1, embora passe o tempo inteiro tentando emular material americano, tentando ser muito parecido com o estilo americano de fazer quadrinhos, é o melhor material nacional que eu já li. Me incomoda algumas coisas no roteiro, incomoda, eu vou dar uma comentada sobre isso, claro. Incomoda, como eu já falei, a arte, olha isso. Isso aqui vou dar mais uma baixadinha aqui, pessoal, vai perder um pouco de amplitude, mas talvez mostre melhor os desenhos, né? Isso aqui, se vocês forem observar, olha só. Não tem gente feia na HQ, não tem ninguém feio, não ficou legal isso aqui, cara, eu sou muito indeciso quanto a isso, mas não tem gente feia na HQ, todo mundo é lindo, maravilhoso, e isso incomoda. O roteiro tem alguns furos, alguns cortes meio brutos, assim, que também dão uma incomodada, embora não seja privilégio de material nacional, mas é o melhor material nacional de super-heróis, do estilo super-heróis que eu já li. E tem uma pegada muito interessante assim de referências da época, tipo o Bill Clinton aparece, o Fernando Henrique Cardoso aparece, Spice Girls aparecem, entendeu? Há muitas menções à cultura pop da época aparecendo, muitas citações e tal. Ela tá inserida no seu meio do ano em que foi publicada e faz questão de trazer isso, traz todas essas referências. É um roteiro de certa maneira descomplicado e que, sob um certo aspecto, até tenta, não sei se conscientemente, brincar com a questão aqui que eu falei da arte da época ser aquela arte apelativa. Tanto que tem essa personagem aqui que ela escolhe uma vestimenta que tá mais para dançarina de palco de programa de domingo, ou para dançarina de banda de axé, sei lá, dos anos 90, mega justa, mega curta, roupa nas formas mega desenhadas dela, e ela está plenamente ciente de que ela é bonitona e que ela vestiu essa roupa que mesmo é para chamar a atenção dos caras. Olha aqui, essa é a roupa que ela é uma alienígena, tá? Eu tô esquecendo de contextualizar isso.
Ela é uma alienígena, tá chegando no planeta Terra, e essa é a roupa que ela escolheu para ter o primeiro contato com os habitantes do planeta Terra. Porque ela disse que como eles são parecidos anatomicamente com os seres humanos, e os seres humanos gostam das formas dela, ela decidiu deixá-las em bastante evidência. Eu meio que achei que, talvez inconscientemente ou de maneira irônica, tá fazendo uso da mania da época, da moda da época. O que diz o roteiro em si? Como eu estava falando, é um roteiro sem grande complexidade e é talvez aonde resida o charme. A grande surpresa para mim, para eu, né, falando da história, é revelada logo no começo. Quando eu li Terra 1, eu sempre achei, né, o título Terra 1, eu sempre achei que estes seres aqui, primeiro que estes seres da capa, estas criaturas da capa aqui e tal, eram os mocinhos, eram os super-heróis. Eles não são. Já vou dar um spoiler grande aqui, mas é uma minissérie que nunca foi republicada, não deve estar por aí na lista de interesse da maioria das pessoas, não sei o quanto está fácil de achar. Então, eu acho que não faz mal eu meio que trazer um pequeno spoiler assim, né? Eles não são, eles são os vilões. E esses personagens aqui, os humanos comuns, que eu pensei que eram humanos comuns, na verdade não são. Eles são habitantes de outro planeta que se desenvolveu à mesma maneira que o planeta Terra. Eles eram, evidentemente, como a própria moça falou, anatomicamente iguais a nós, biologicamente muito parecidos conosco. E só que eles eram tecnologicamente mais avançados, quase que eu me engatei aqui para falar isso. Mas eles acabaram destruindo o planeta dele. Poluição, aquela coisa, sabe? Outra tecla muito batida dos anos 90, né? A ecologia e tal. Então eles destruíram o planeta deles e tiveram que sair do planeta deles. Estavam buscando um novo lar. Por isso o nome Terra 1, porque quando eles encontraram o planeta Terra, que é o nosso planeta Terra, que seria o planeta Terra em que nós vivemos, eles passaram a chamar ali, né? Ficou meio que mencionado que ali era a Terra 1. E eles pretendiam pedir asilo aos seres humanos para poder viver nesse novo planeta. Só que estes seres aqui, que eu sempre supus que eram os heróis, haviam chegado antes e, na verdade, eles queriam impedir esse contato, porque eles são devastadores de verdade. Eles também são de uma raça que acabou meio que perdendo o seu planeta e tiveram necessidade de viver quase que sob a forma de energia pura o tempo todo. E eles habitavam essas armaduras aqui para ter corpos físicos. E só ao longo de algum tempo vivendo na atmosfera adequada e tal, eles recuperavam os seus corpos físicos, a sua capacidade corpórea, deixavam de ser energia. E eles não queriam que os habitantes desse planeta que tinha sido destruído entrassem em entendimento com os humanos e vivessem ali. Eles é que queriam levar os seres humanos à destruição para que eles pudessem habitar o planeta, até porque eles achavam que os seres humanos não mereciam o planeta em que estavam vivendo e estavam em processo de destruição, destruindo o planeta. Então, como eu disse, o roteiro é bem simples, é um roteiro básico, não é uma coisa maravilhosa que ninguém nunca tenha visto, com a questão de que por isso mesmo que funcionou bem, porque é bem conduzidinho. Aí tem subtramas, essa moça aqui que tá aqui seminua, que apareceu toda feliz que ia mostrar o corpinho pros terráqueos, e que aqui a nave caiu, foi destruída e ela sobreviveu praticamente sem nenhum arranhão, apesar da roupa dela misteriosamente ter ficado toda esfarrapada nos locais mais convenientes. Ela acaba, no final da história,
se tornando uma renegada porque ela não concorda com... Porque, como eu disse, eu vou dar spoiler, eu não vou esconder isso. No final da história tudo fica bem, os humanos da Terra acabam se aliando e entendendo que os alienígenas de armadura não eram bonzinhos, que os bonzinhos eram os outros, né? Que os rapazes de armadura que fizeram, os rapazes de armadura, né, os semeadores, como eles se chamavam, fizeram com que eles pensassem que eram inimigos, mas não eram e tal. Mas ela se recusa a se unir aos humanos porque ela tá bolada que enquanto a confusão reinou, os humanos usaram armas nucleares e mataram muita gente do povo dela, e ela não quer então se convencer a fazer a paz com eles. No fim, os seres humanos acabam também aprendendo de certa maneira, né? De certa maneira, eu ia dizer, cara, hein? De certa maneira, a controlar as armaduras também desses alienígenas, e tudo acaba bem. E é aí que fica o gancho para a história continuar, porque daí a moça se torna revoltada, renegada, ela não quer se unir aos seres humanos, ela quer seguir por caminhos próprios. Há até mesmo um ataque sexual violento na história, também apelando para nudez e tal, o tempo inteiro. Olha só, absolutamente o tempo inteiro, é como eu disse, todo mundo é lindo e maravilhoso na história, e essa é a parte que cansa. Aqui é a história dos semeadores, o que aconteceu com o planeta deles e tal. O roteiro é simples, é básico, não traz inúmeras novidades, mas é bem desenvolvido. Tem algumas cenas meio assim abruptas, assim, algumas cenas que parecem que foram meio cortadas com navalha, como se estivessem fazendo um filme e na edição decidiram tirar um pedaço. Bem anos 90, né? A vestimenta da personagem que virou heroína. Olha só. Mas não chega a incomodar, não chega a fazer com que você perca a coesão. No final das contas, a nave que trouxe os alienígenas que queriam refúgio ficou se chamando Terra 1, em defesa do planeta. A moça está indo aqui, está abandonando eles, decidindo que por conta própria ela não se convenceu de que deve se unir aos humanos. Isso era o gancho para uma continuação. Provavelmente ela acabaria se tornando, no mínimo, uma anti-heroína, ou uma vilã que enfrentaria seus próprios compatriotas, que agora tinham armaduras, tinham poderes. Enfim, é uma história bastante bem conduzida, bastante bem produzida também. A Abril na época era um poderio, então deu um papel de qualidade para a história, formato americano, reuniu um bom time para produzir a história. O roteiro teve um bom desenvolvimento dentro daquilo que se propunha, sem grandes novidades, sem grandes ousadias, mas muito bem escrito dentro das possibilidades, e realmente conseguiu me divertir e até me surpreender. Quadrinhos de super-heróis nacionais, em sua maioria, acabam até hoje não me conquistando. Claro, tem muito quadrinho de super-herói que eu não li, né, nacional, e eu preciso ler. Eu gostaria de começar a ler mais material nacional de super-heróis, até para mudar essa ideia de que eu tenho, de que parece que não temos ali tão boas produções assim. Tem super-heróis do qual eu ouço falar muito, que me interessam, tipo o Penitente, do Lorde Lobo, me interessa. Eu li certa vez um material do Lagarto Negro que eu achei interessante. Então, tem ainda uma gama de super-heróis que eu não conheço e preciso conhecer para poder opinar, para poder falar. Mas dentro daquilo que eu li, a maioria nunca me impressionou, eu nunca consegui me interessar de verdade. E Terra 1 realmente é o melhor material de quadrinhos estilo super-heróis produzido no Brasil, nacional, que eu li. É bastante bom, mas ao mesmo tempo não chega a me surpreender o fato de não ter tido continuidade. Primeiro pelas coisas que eu falei,
que em conversas eu descobri essa questão da distribuição e tal, e outra porque ao mesmo tempo em que se você se ater apenas ao material nacional da época, agora eu estou falando exclusivamente dos anos 90, tá? Se você se ater ao material nacional da época, ao que estava sendo produzido na época, era realmente um material muito acima da média e até hoje em dia, comparado a muita coisa, com certeza ainda está num patamar excelente. Mas, de maneira global, se considerar o que as pessoas vinham lendo na época, o que estava invadindo as bancas, inclusive bancas inundadas pela própria editora Abril, tinha muito que de mais do mesmo, né? É como eu disse, o mesmo tipo de arte, a mesma pegada de todo mundo super lindo, a mesma coisa de alienígenas, de invasão alienígenas, de alienígena, ecologia, mensagem ecológica, mundos que estavam se destruindo, futuro distópico. Ou seja, trazia muito do mais do mesmo que os leitores aqui no Brasil também já estavam muito acostumados a encontrar em quadrinhos da Marvel, em quadrinhos da DC, o que com certeza não favoreceu muito também para que o quadrinho se desenvolvesse, né? Para que o interesse na produção fosse maior. Isto tudo reunido, não chega a me surpreender que não tenha dado certo e que o gancho para uma continuação nunca tenha sido aproveitado. Mas valeu muito a pena conhecer e valeu para ver que realmente é bem possível produzir quadrinhos interessantes de super-herói. Valeu para reacender o meu interesse em conhecer mais material nacional de super-herói, o que vem sendo produzido hoje em dia, porque percebe-se que houve, claro, uma evolução muito grande dos anos 90 para cá, nesse campo, os quadrinhos de super-heróis nacionais, e, é claro, reacendeu o meu interesse de conhecer por ver que, cara, temos sim boa capacidade, não são só histórias de terror ou humor que são muito bem produzidas no Brasil. Dá pra fazer quadrinho de super-herói com nível de interesse de verdade, e pelo que eu tenho visto por aí, de materiais que vem sendo lançado, a indústria brasileira, né, de quadrinhos, de quadrinho nacional, está produzindo muita coisa, principalmente com super-heróis, e parece estar havendo uma boa aceitação, uma boa procura. Parece que a coisa melhorou bastante, mas eu estou desatualizado. Preciso me atualizar. E com o tempo vou tentar adquirir outras HQs. Eu mostrei aqui há um tempo atrás as HQs do O Gato e Cyberpunk, produzidas pelo Matheus Iparraguirre, do portal Entretenimento, que também me surpreenderam. Boas histórias, bem escritas. Ou seja, há uma evolução da qual eu ainda não fiz parte, mas eu estava meio reticente. E um quadrinho dos anos 90 me mostrou que é interessante eu acompanhar essa evolução. Se você curtiu esse vídeo, aquele likezinho aí pra mim, para o mestre do terror.